Olá, meus amados em Cristo Jesus. É um prazer estar com vocês novamente. Graça e paz a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, vocês que estão libertos do sistema religioso e que hoje estão agraciados por esse evangelho maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero lhes dizer que é um imenso prazer da minha parte, poder estar dividindo, compartilhando com vocês dessa graça do nosso Senhor. Porque nós sabemos que ao longo dos anos nós éramos escravos do sistema religioso, certo? Você que me assiste, provavelmente tenha sido um escravo do sistema religioso. Essa é a verdade. Bom, eu peço a você, meu amado irmão, da graça de Cristo, que deixe o seu like, tá? Deixe o seu like e inscreva-se no canal, tá bom? E ative aquele sininho que fica logo ao lado, para que você fique sabendo dos próximos vídeos que o YouTube vai notificar para você, tá bom? Então eu peço esse imenso favor a você, que você possa estar nos ajudando a divulgar para mais pessoas esse evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, vamos tratar hoje de um assunto que tem levado muitas pessoas a viverem uma vida totalmente ao contrário ao evangelho da graça de Cristo. Bom, nós sabemos que o sistema religioso em si por completo tem trabalhado de maneira errônea, podemos assim dizer, certo? Os seus líderes religiosos são homens muitos estudados, certo? São formados em várias categorias, ciência, estudos, doutorado, teologia, psicologia. E em meio a tudo isso, as pessoas que têm vivido a sua fé na palavra de Deus, que têm buscado a solução para os seus problemas, porque nós sabemos o que atrai uma pessoa até a uma instituição religiosa é simplesmente as variedades de ofertas que eles fazem nos seus canais de televisão, ou nos seus trabalhos de evangelismo, certo? Na distribuição de panfletos, jornais, anúncios, nos seus canais da internet. Eles apresentam como um pescador que coloca aquela isca maravilhosa, bonita, suculenta, gostosa, cobrindo a haste do anzol, para que o peixe enganadamente se sinta atraído pelo sabor, pela gostosura daquela isca, seja fisgado. Assim é o ser humano, como o peixe é fisgado pelas religiões. Por quê? Porque a religião, aparentemente, ela apresenta sombras, não é o real. É o que a palavra de Deus mostra. Ela apresenta sombras, certo? De coisas rudimentares, certo? Você é atraído por causa da tua situação, por causa do teu problema. Você quer uma solução, você procura uma saída, Como você pode ver que muitos até vivem relatando, vivem ligando para eles madrugada fora, contam a sua situação, choram, dizem que não aguenta mais, que está à beira do abismo, que está com a arma na cabeça, que já pensou em se matar várias vezes. Por que isso? O que é que leva o ser humano a passar por essa situação? É porque, na verdade, infelizmente, quando você não tem o Espírito de Cristo, então você é alma vivente. E alma vivente
que foi o primeiro Adão, como mostra na palavra de Deus, ela é uma coisa que vive de sentimento, de emoção. A alma, ela sente, ela chora, ela precisa se sentir bem, para viver bem. Ela precisa de afago, de carinho, de amor, de atenção. É tanto que quando você não encontra esses amparatos, aí como você não tem o Espírito, como você não anda em linha com o Altíssimo, essa falta de amor, essa falta de sexo, carinho, né, atenção, dinheiro, essa falta de luxo, de vida boa, traz desgosto, traz depressão e desespero para a tua alma. Porque hoje, no Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, não é a alma que conta. O que conta é o Espírito. A alma era antes da cruz. Antes da cruz, todos os seres humanos eram feitos alma vivente. Por isso que no livro de Joel, o profeta, ele então profetiza. Ele dá uma profecia para os últimos dias lá de Jerusalém, no primeiro século, lá na era cristã. Ele fala que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Entendeu? Então, o que acontece? Quando você vive no Espírito, você tem a bênção de Deus. Você tem o amparo da graça de Deus. Então, para você, tanto faz riqueza, luxo, amor, carinho, sexo, atenção ou desatenção, tanto faz. Nada faz você viver mal. Nada vai deixar você triste ou desamparado. Nada vai deixar você em desespero. Não tem como você se angustiar, se desesperar ou se atribular. Se você vê um crente que diz que está atribulado, se você vê um crente que diz que está angustiado, porque Davi fala lá em Salmos que em angústia, em desespero, eu clamei ao Senhor, porque a minha alma andava angústia. E você fica comparando isso com hoje, você que fica achando que Davi, em desespero, clamou ao Senhor e o Senhor ouve. Ali era na lei. Ali era nos tempos dos profetas, dos patriarcas. Ali não tinha o Espírito de Cristo. Ali era a alma vivente, era normal do ser humano ele sentir dores, angústia e sofrimento. Como também hoje, todos os que não têm o Espírito da graça de Cristo vivem em angústia e sofrimento. Se alegram com comida, se alegram com dinheiro, se alegram com carinho, com sexo, mas como isso não traz paz, logo logo estão sofrendo. Mesmo com riqueza, mesmo com tudo isso, eles vão se sentir angustiados, sofrendo, vazios e traz depressão. E as religiões, aproveitando isso, fazem uma lambança, né? Não apresentam o Evangelho da graça de Cristo, certo? Que traz o Espírito do Senhor Jesus para as pessoas. Eles apresentam as suas soluções. Eles são teólogos, eles são psicólogos, eles são treinados, eles são muito bem treinados para trabalhar no psicólogo da pessoa. Ele trabalha na sua situação. Eles trabalham no seu meio prejudicial, aquilo que está trazendo tristeza, desgraça para você. Por que você está passando por isso? Porque lhe falta o Espírito da graça de Cristo, o Espírito Santo. O que foi que Jesus falou? Eu vou subir para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Rogarei ao Pai para que eles enviem o outro Consolador. E este estará convosco por todos os dias, por todo o tempo da tua vida. Entendeu? O Espírito, por que ele falou Espírito Consolador? Por causa da angústia do ser humano. Porque ele sabe que o ser humano, quando é alma vivente, ele não tem um espírito, ele vive em desespero, em sofrimento. Então é por isso que as pessoas se afogam em bebidas, as pessoas buscam prazeres, buscam preencher o vazio em drogas, em sexo, em bebida, em festa, em riqueza. E nada disso traz felicidade. Nada disso faz o ser humano viver bem, em paz. Porque você só vive em paz, só vive
e felicidade quando você tem o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo na tua vida. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus. É o próprio Espírito de Deus. É o próprio Senhor Jesus na nossa vida. Tá certo? Meu amado em Cristo. O problema do sistema religioso é que eles querem mostrar uma solução para o teu problema, trazendo algo que é totalmente errado. O que é? Eles apresentam Jesus para você como dízimos, como ofertas, como sacrifício, como campanha, como uma rosa, como um lenço, como um feijão que vale não sei quanto, como um carné, como um monte, como isso e como... Eles criam vários amparados. São doutrinas de homens, certo? Que, se você analisar bem, não tem nada a ver com Deus. Não é o evangelho da graça de Cristo. Não é. Isso aí são sombras da lei de Moisés, certo? Que o povo de Israel vivia e nunca eram abençoados. E nunca eram agraciados, porque não tinha essa revelação da graça de Cristo. Aqui em Hebreus no capítulo 10, Paulo, eu creio que tenha sido o apóstolo Paulo que tenha escrevido esse livro, embora não tenha o autor, mas vamos relatar aqui essa revelação da graça para os hebreus que servem para os dias de hoje, certo? Essa aqui é a graça de Cristo para nossas vidas. Ele fala o seguinte, porque Hebreus capítulo 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. O que era a lei de Moisés? A lei de Moisés, ela era detalhada, ela era convertida em sacrifícios, em ofertas, em dízimos, em campanha, certo? O ser humano naquela época, principalmente os judeus, porque só era para os judeus, não era para outras pessoas, só para os judeus, a lei foi feita para eles. Então, eles, para se livrar dos seus pecados, dos seus erros, dos seus males, das suas maldições, das suas doenças, acabavam levando o quê? Um animal, ou um alimento, para sacrificar no templo. Só que aquilo dali, segundo o apóstolo fala aqui, não aperfeiçoou ninguém, não ajudou ninguém, não mudou a vida de ninguém e nem mudava. Era sombra. Está escrito aqui, era sombra dos bens futuros e não a imagem exata, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente, olha só, eles se ofereciam cada ano, pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. Não é isso que acontece hoje? Não é isso que acontece hoje no sistema religioso? Quantos anos você tem na sua instituição religiosa? 10 anos? 15 anos? 30 anos? 2 anos? O tempo que você está lá, você vem fazendo vários e vários sacrifícios, Campanhas em cima de campanha para mudar a tua vida. Por que não mudou ainda? Ah, mas mudou, eu fui isso, eu fui aquilo. Você tem várias justificações, mas você está sempre necessitado. Mas você está sempre achando que precisa fazer mais, porque é assim que eles trabalham com o seu psicólogo, com a sua psicologia. Eles trabalham na tua fraqueza, eles se aproveitam da tua situação, do teu problema, da tua dor. Como Paulo relata aqui, que nunca, pelos mesmos sacrifícios que de ano em ano se repetia, podia aperfeiçoar ou mudar a vida de alguém, como não tem mudado hoje, como nem nunca vai mudar. Por quê? Porque o único que pode mudar a nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. E eles não apresentam Jesus para você como o Espírito da graça. Eles apresentam um Jesus defeituoso, um Jesus deformado, um Cristo mentiroso, um Cristo que não pode ajudar. Através de dízimos, de ofertas, de sacrifícios e de campanha. Entendeu? Eles mostram Jesus para você através de uma porta, de um vale de sal, de uma arruda, de um ponto de luz, de um monte de coisas criadas pelo homem. Tem que buscar no monte, tem que fazer jejum, tem que fazer vigília, tem que clamar, uma visão não sei de quê, um sonho de fulano, isso e muitas heresias, muitas mentiras que o homem cria para deturbar, para iludir a mente do ser humano. Meu amado em Cristo, o Evangelho da graça de Cristo veio para nos libertar
do sistema religioso quando ele disse está consumado na cruz. Da cruz de Cristo para cá, não existe mais sacrifícios, nem dízimos e nem campanha, porque era da lei de Moisés. E ele deu fim à lei. Ele aniquilou a lei na cruz. Agora, por que o sistema religioso não fala isso para as pessoas? Por que eles não mostram essa verdade? Porque isso não dá suporte para que eles arranquem dinheiro das pessoas. Porque os mercenários não trabalham de graça. Quem é mercenário trabalha por dinheiro. É o que Jesus fala lá em João 10:10. Que eles dizem que é o diabo e Satanás, mas lá está escrito que é o ladrão, que veio para matar, roubar e destruir. Então quem é que vem para matar, roubar e destruir? É diabo, é Satanás? Não é. A não ser o mercenário. E quem é o mercenário? É esses que se fazem de pastores, de bispos e missionários, enganando as pessoas, arrancando tudo que elas têm com suas campanhas absurdas e mentirosas, que é repetida de ano em ano e que nunca pode mudar a vida de ninguém. Do contrário, todos seriam abençoados, porque todos participam. Quantos participaram e nunca ganharam nada? Ah, mas porque o fulano ganhou. Porque eles colocam os testemunhos de pessoas que eram pobres, que catavam lixo e hoje são milionários. E hoje tem apartamentos, tem empresas. Isso não é testemunho, isso é relato. Isso é algo que mudou na história da vida da pessoa. Quando Jesus fala na sua palavra, e sereis minhas testemunhas, ele não está falando. Ser testemunha de Cristo não é você ter carro, mansão, avião, empresa, você ter riquezas. Isso não é testemunho da graça de Cristo, porque se fosse, só era rico, só tinha casas, apartamentos e empresas quem fosse evangélico, quem fosse crente, quem vivesse dando dízimo e oferta. Pelo contrário, a maioria dos evangélicos no mundo, a maioria dos que dão dízimo e oferta são pobres, vivem na miséria. Muitos aí fora, que não são crentes, que não são evangélicos, são ricos e mais ricos. Então, se essa artimanha dos crentes, dos evangélicos, que eles dizem que o testemunho que você dá de Jesus é através da tua riqueza, da tua vida mudada, da tua vida abençoada, que você sendo dizimista, Deus vai repreender o devorador e você vai ter riqueza, você vai ter o melhor na tua casa, é mentira. Porque se fosse verdade, nenhuma outra pessoa aí fora, que não fosse crente ou evangélico, não seriam ricos. Só era para ser rico os evangélicos, só era para ser rico os crentes, só era para ser rico quem desse dízimo e oferta e fizesse campanha, não é verdade? Mas não é assim. Observe uma coisa. Eles colocam lá os testemunhos que dizem que são testemunhos de Cristo, que não é. São testemunhos da igreja, do sistema religioso, certo? Que uma pessoa não tinha nada e de repente fez a campanha e ficou rico e milionário. E você que está assistindo aquele testemunho, que faz a mesma campanha dele, por que você não é rico? Já parou para pensar? Que você que também dá o seu tudo no altar deles, né? Como agora vai ter essas campanhas dele de novo, de fogueira santa, que é tudo uma grande mentira, que não tem na Bíblia, que foi o homem que inventou com sua ganância para arrancar o dinheiro das pessoas. Por que você que está fazendo essa mesma, como diz aqui, ó, que pelos mesmos sacrifícios que se repetem continuamente, de ano em ano, por que você não mudou ainda? Por que você que já fez 1, 2, 3, 4 campanhas dessa aí e nunca comprou nada? Ah, mas fulano comprou, e daí? Não é o fulano que vale é a tua vida, rapaz. O que vale aqui é a tua história. É o que está acontecendo com você. E você fica sendo enganado. Você fica sendo iludido. Você é uma daquelas Maria que vai com as outras. Você fica batendo palma para o testemunho dos outros, enquanto a tua vida não tem nada. Era assim comigo. Eu era de lá. Eu fiz várias campanhas dessas de Israel, deles aí, desses homens malignos, enganadores. E nunca mudou a minha vida. Eu vendi terrenos, eu vendi transporte, certo? Eu neguei o pão dos meus filhos. Deixei de pagar as minhas contas para colocar tudo no altar desses cães gulosos. Eu digo isso porque eu sei o que eu estou falando. E é a verdade. E você também, que faz essa mesma campanha, sabe que a tua vida nunca mudou.
que se repete de ano em ano, 2 vezes no ano, 4 vezes no ano, campanhas em cima de campanha, e nunca muda. E eles vão dizer a mesma coisa, que se você não foi abençoado naquela, você vai ser abençoado nessa. Se você não foi abençoado naquela que passou, é porque você não deu o seu tudo, é porque você não teve fé. Não é assim que eles fazem? É um jogo de artimanha, é um jogo maligno, é um toma lá da cá do Satanás, desses cães gulosos. Eles usam de artimanha, pode ter certeza disso. O jogo é tão interessante que, se você deu o seu tudo no altar, de repente você conseguiu amanhã ou depois um carro novo, um novo emprego, uma casa nova, comprou um apartamento, fechou um negócio grande e vier para eles falar que deu certo, o que é que eles vão dizer? É porque você teve fé, é porque você deu o seu tudo, é porque você vai dizer que porque o pastor é um homem de Deus, né? Porque é assim que Deus trabalha. Agora, se você deu o seu tudo e depois você não conseguiu nada, você ficou sem nada até hoje, o que é que eles vão dizer para você? Que você não teve fé, que você não fez o seu tudo, que não foi sacrifício. Sempre tem uma artimanha para iludir você. E você, com falta de conhecimento e de entendimento, acaba se iludindo. Essa é a verdade. Você tem que entender, meu amado, o que é ser testemunha de Cristo. Quando Jesus fala, lá em Atos, vamos ver aqui. Veja que aqui em Atos, no capítulo 1, ele fala o seguinte, ó. Capítulo 1, versículo 8, ele fala o seguinte para os seus discípulos, Senhor Jesus, antes dele subir aos céus, ó. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. E sereis o quê? Minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, em toda a Judeia, até o confim da terra. O que é ser testemunha de Cristo? Se você acha, como eles falam, que ser testemunha de Jesus é ter uma vida mudada, é ter uma vida abençoada, é ter uma vida de riqueza, é ter carros, é ter empresa, você está completamente enganado. Você não acha, você não encontra em nenhuma mensagem da Bíblia, principalmente aqui no Novo Testamento, Jesus falando que as testemunhas dele seriam os mais ricos da terra, que as testemunhas dele seriam os mais abençoados, não. Você não acha aqui ele dizendo que você tem que fazer campanha, nem Jesus, nem os apóstolos. Você não acha aqui dizendo que você tem que fazer fogueira santa. Eles usam coisas que não estão na Bíblia, que não andam em linha com a Bíblia. E você diz que crê na Bíblia. E você diz que não segue pastor, não. Você não crê na Bíblia. Você não segue a Cristo, você segue os pastores. Porque você obedece o que eles falam. Mesmo que o que eles falam seja para o mal, você não quer saber. Porque você é iludido pela conversa deles. Ser testemunha que ele está falando aqui de Jesus Cristo não é você ser rico nem milionário, porque ele não diz aqui. E sereis minhas testemunhas. Testemunha é quando você deixa de lado, você muda de direção. Você vai por um caminho e faz um giro total e volta por outro. Você deixa de ser aquela pessoa que vivia nas paixões carnais. Você fumava, bebia, usava droga, você se prostituía, você fazia coisa errada. Entendeu? Você vivia de acordo com a sua carne. Você vivia nas obras da carne, né? Nos seus erros. E você, ao ouvir a mensagem da graça de Cristo, você muda completamente. Isso é você se tornar uma testemunha de Cristo. Testemunha de Jesus aqui eram aqueles que eram curados, libertos, abençoados, né? Porque as bênçãos de Deus não tem nada a ver com riqueza, certo? Não tem nada a ver. Ai, porque ser abençoado é ser rica. Não, nada disso. Se fosse assim, se só era testemunha de Jesus Cristo, se só são abençoados por Deus quem tiver riquezas, então, meu amado, só era para ser assim os crentes. Só era para ser rico e abençoado os evangélicos, mas não é. Aí fora tem muitas pessoas que são macumbeiros, nada contra. Não tenho nada contra a religião de ninguém. Estou apenas relatando uma verdade. Os que são aí fora que não são evangélicos, que são católicos, macumbeiros, espíritas, que têm outras religiões, eram para ser pobres e miseráveis, não era para ter nenhum rico. Mas olha o contrário da coisa, como você não entende. Aí fora, esses que nunca deram dízimo nem fizeram campanha de nada, são muitos ricos e milionários. Então quer dizer que para ser testemunha do Senhor Jesus Cristo, como fala na Bíblia aqui, não tem nada a ver com riqueza. Tem a ver com uma nova criatura.
Porque quem está em Cristo Jesus é nova criatura. E isso é ser testemunha do Senhor Jesus. É você chegar para uma pessoa e falar, olha, hoje, graças ao Evangelho do Senhor Jesus, eu não vivo mais bebendo, nem fumando, nem me prostituindo e nem praticando mal. Hoje eu tenho uma nova vida. Hoje eu vivo uma nova vida com Cristo, num novo caminho que é o Senhor Jesus. Isso é ser testemunha do Senhor Jesus. Não tem nada a ver com riqueza, não tem nada a ver com ganância, não tem nada a ver com o que esses cães gulosos falam nos seus alçapões, né? Principalmente nas campanhas que eles fazem aí para retardar você, para iludir você. Porque a verdade é que muitos que participam dessas campanhas deles não tem nada. Vendem o que tem para dar a eles, e eles são cada vez mais ricos, e eles ficando cada vez mais milionários. Eu só quero que você entenda uma coisa. Olha, as bênçãos de Deus não estão relacionadas a riquezas. Não existe uma mensagem na Bíblia que fale que só é testemunha de Cristo e só é abençoar aqueles que são ricos, milionários. Está errado. Não existe. O Senhor Jesus sempre debateu isso, e os apóstolos também, o Evangelho da graça de Cristo. E no Velho Testamento, os patriarcas, os reis de Israel eram ricos porque saqueavam os outros povos. Nunca fizeram sacrifício, nunca ofereceram sacrifício de animais ou de alimento para alcançarem riqueza, não. Eles faziam sempre para vencer uma guerra. Eles faziam sempre para adorar o Senhor. Eles faziam sempre para se livrar de uma praga, de uma maldição. Agora, eram ricos porque saqueavam. Eles viviam de saquear tribos, reinos, cidades e aldeias. Entendeu? Deus não trabalha. Mas porque está escrito no Velho Testamento, se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Para quem Deus está falando? Tudo que tem no Velho Testamento, em relação a comer bem, a viver bem, a se deleitar, a ter riqueza, é somente para o povo de Israel. Nós que somos os gentios da graça do Senhor Jesus, temos a sua graça maravilhosa de irmos reinar com Ele para sempre no seu reino. Não é que eu quero dizer que você tem que ser pobre, não. Não é que eu vou dizer que você tem que ser miserável, não. Não é porque quem está na graça de Cristo não pode ser rico, não. Nada disso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você quer ser rico? Seja rico. Riqueza é algo que o ser humano alcança com sua sabedoria, com seu trabalho, com seu talento. Outros alcançam até roubando, trapaceando, negociando. Riqueza é adquirida através de trapaça, através de negociação, através de escândalos, através de corrupção. Porque os mais ricos desse mundo são os que trapaceiam, são os que roubam, são os que são corruptos, são os que vivem do tráfico. Ou não é verdade? Se a riqueza estivesse relacionada, se ter luxo, riqueza, grandeza no mundo fosse relacionado ao Evangelho da graça de Cristo, então todos os ricos e milionários do mundo seriam pessoas de bem. Todos seriam evangélicos, mas é o contrário. Os mais ricos do mundo são os piores que tem. São os mais corruptos. São os mais bandidos e criminosos que tem no mundo. Essa é uma verdade que não dá para calar. Então, meu amado em Cristo Jesus, eu quero dizer para você que o Evangelho da graça de Cristo é para mudar a tua vida em relação aos teus problemas, a tua situação, os teus males que têm destruído o seu bem-estar, que tem roubado a sua paz, a sua alegria, a tua melhor maneira de viver. Não está relacionado em você querer ter riquezas. Se você quer ser rico, trabalhe. Trabalhe, vá trabalhar. Deus vai te abençoar com toda a certeza, certo? Certo? Para que você tenha o melhor. Claro, isso é muito bom. Você ter luxo, é muito bom. Isso satisfaz o que? A tua alma. Isso satisfaz o teu corpo. Agora, em relação ao reino de Deus, a graça de Cristo, é preciso que você tenha o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo não leva você a conquistar bens materiais. Jesus sempre falou, não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouros no céu. Quando o jovem rico chega para o Senhor Jesus, querendo alcançar o reino de Deus, o que é que Jesus fala para ele? Jesus manda ele pegar a riqueza dele e entregar para ele? Jesus fala para ele trazer tudo que ele tem e colocar no altar? Não.
Naquele momento, Jesus dá a ele uma lição de moral, representando que o reino de Deus, que a graça de Cristo, não está relacionada à riqueza. Que a riqueza é um dom que o homem adquire com sua sabedoria, com seu trabalho, certo? Agora, o reino de Deus é poder, é vida, é alegria, é a graça de Cristo Jesus em nós. Nada a ver com riqueza. Os homens são ricos porque trabalham, porque trapaceiam, porque são gananciosos, porque vivem em busca da sua própria ganância. Agora, muitos vivem bem e outros, com toda a riqueza, vivem muito mal. Outros são até mortos. Outros têm milhões de inimigos, adquirem vários inimigos, andam cheios de segurança. Para onde vai é com segurança. Carro blindado. Por quê? Por causa da sua riqueza. Quer dizer, não tem nenhuma segurança, não tem paz, não tem alegria, não tem amor. Por quê? Porque não tem o Espírito de Cristo. Tem o espírito da ganância. Isso não vem de Deus. Isso é o mal do ser humano. Certo? O ser humano sem o Espírito de Cristo, ele é alma vivente. E você sendo alma vivente, você vai sofrer. Você vai sofrer mesmo sendo rico. Você não terá paz, tá bom? Somente com o Espírito da graça de Cristo é que você encontra a verdadeira paz. Meu amado em Cristo, eu quero agradecer a todos por esse momento, com todos vocês, tá? Fiquem todos na paz e na graça de nosso Senhor Jesus. E eu digo uma coisa para vocês. Vivam a fé de vocês no Evangelho da graça de Cristo. Leia a Bíblia de maneira correta. Obedeça o que está escrito. Entendeu? Obedeça e respeite o tempo, tá? Que nem tudo que está escrito aqui é para nós. Nem tudo. Preste atenção. Somente o Evangelho da graça de Cristo é que serve para mudar a minha e a tua vida. Não em relação a bens materiais, porque bens materiais o mundo inteiro está adquirindo através de trapaça, de trabalho e de sabedoria. Agora, a mudança interior, uma nova vida com Cristo, só através do Evangelho da graça de Cristo. Tá bom? Eu deixo aqui o meu abraço e fiquem todos na graça do Senhor Jesus.